Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês. Esse é o nosso nono estudo sobre os 50 mandamentos de Jesus. Hoje vamos para o de número 33, que está em Lucas 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O pecado da avareza, e Jesus diz, guardai-vos, e ele enfatiza, de toda avareza. Ele conhece o coração humano e sabe como esse coração pode ser egoísta e ganancioso. E a avareza se caracteriza por isso, por querer mais, por querer e aparentemente nunca se satisfazer. Mas a letra A. O que motivou Jesus a chamar a atenção para esse tema? Jesus estava ensinando, está lá versículo 13, 14, e um homem no meio da multidão percebeu a sabedoria de Jesus. E de repente ele diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele se sentiu injustiçado por alguma coisa. E agora ele quer que Jesus decida. É interessante o que Jesus diz. Diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Interessante como Jesus é curto na resposta e talvez até duro. Eu penso, se os pastores fossem assim, né? Ia ter bem menos gente na igreja. Mas Jesus ajuda esse homem a refletir sobre o seu coração e aquilo que está no seu coração. Esse homem se sente, sim, injustiçado, ele está procurando os seus direitos. É interessante que Jesus ele sempre foi muito, eu diria, enfático com relação a isso. Ele prefere que a gente sofra injustiça do que a gente procure de alguma forma a nossa e fazer a justiça para nos beneficiar. A gente lembra da Marta e da Maria. Marta estava trabalhando duro, a Maria estava sentada ouvindo Jesus e ela aí procurando, né, achava que era injusto a Maria não ajudar. E Jesus chama a atenção da Marta e não da Maria. Por isso nós temos que cuidar muito quando vamos com alguma questão para Jesus ligada a isso, de nós acharmos que estamos sendo injustiçados, procurando os nossos próprios direitos. É uma advertência, né? E a letra B diz, veja em Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 11, porque a avareza está entre os piores pecados. Romanos 1, nós temos uma lista que Paulo faz daquelas pessoas que não querem saber de Deus, que desprezaram a Deus e que Deus também entregou. E eles praticam isso. E tem muita gente no mundo que é avaro, que é muito rico, que tem muitas coisas, né? E no mundo, inclusive, essas pessoas são aplaudidas. Mas na igreja não. 1 Coríntios 5, Paulo fala desse mesmo pecado, entre outros, e diz: uma pessoa que é ávara, com ele, vocês nem sequer devem comer. A gente muitas vezes vê outros pecados como graves, mas a avareza, ela é sim algo bem grave. A Igreja Católica colocou, né, a avareza como entre os 7 pecados capitais. Mas por que a avareza está entre os piores pecados? Porque ela é centrada no eu e não é centrada em Deus. Porque ela é centrada nas preocupações. Eu quero segurança para mim no futuro. E eu preciso disso e disso e disso para ter segurança. Quando Deus quer ser a nossa segurança. Porque nós não podemos servir a 2 senhores. Quando o nosso coração está nas riquezas e no dinheiro e nas coisas materiais, automaticamente não estarão em Deus. Jesus disse, vocês não podem servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou servirão um e desprezarão o outro. Então, se nós servimos a Deus, nós temos que desprezar, em um sentido, as riquezas, né? Depois, um perigo, por exemplo, da avareza,
é o de nós fecharmos o nosso coração para o próximo. Porque a gente está tão focado em ganhar que a gente acaba tendo muita dificuldade de compartilhar com outros. Um outro perigo da pessoa que é avara é que ela faz negócio sempre pensando em ganhar, sem pensar em que maneira aquilo pode estar até prejudicando uma outra pessoa, ou fazendo até algum negócio que é ilícito, que não é correto, mas a pessoa vê como uma bênção de Deus. Hoje de manhã, no devocional que eu fiz, estava lendo, ou seja, se tratava de Abraão, que defendeu o seu sobrinho Ló, que foi preso pelos 5 reis ali do Vale do Jordão, e Abraão vai com o seu exército de 318 homens e vence. E aí depois o rei de Sodoma chega para ele e diz, olha, Abraão, solte as pessoas e você pode ficar com todos os nossos bens. E Abraão diz, eu não ficarei com nem um bem de vocês, não ficarei com um cinto, nem o cordão de uma sandália, eu vou ficar. Por quê? Porque Abraão achava que era muito melhor ele cuidar de um bom nome. Para que aquele rei não chegasse depois e dissesse para ele, olha, o Abraão ele enriqueceu porque ele ficou com os meus bens. Então, Abraão ficou sem absolutamente nada, abriu mão disso. E Abraão é conhecido como um homem de Deus. Como podemos vencer a avareza? Mas antes disso, nós temos o C. Jesus termina contando uma parábola. Onde estava o problema do rico na parábola? Jesus conta essa parábola que é bem conhecida. Um homem que plantou muito, sempre mais, e agora precisou construir mais celeiros. E assim ele foi crescendo. E qual é o problema desse homem? O problema você pode ver a partir do versículo 18. Ele diz para si mesmo, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Esse homem não contava com Deus. Ele não dependia de Deus. Ele não pensava em Deus. Ele não era um homem grato a Deus. Por quê? Porque tudo era dele. Característica de uma pessoa avara. E as coisas para ele terminam mal. Porque ele diz, agora estou farto de bens, vou dizer para minha alma, agora sossega, fica tranquilo, viva a vida. E Deus diz, louco. Por quê? Porque o homem não estava preparado para o momento em que Deus agora o chamaria. É muito melhor ter uma vida centrada em Deus e ter pouco do que o contrário. Claro que se Deus deu a pessoas dentro da igreja o dom de conseguir recursos e de não colocar o seu coração nisso, mas em Deus e poder ajudar muitos, é excelente. O problema não é o dinheiro, o problema não são os bens, o problema é o amor ao dinheiro. Isso é o que a Bíblia condena. Pergunta pessoal, experimento gozo de dar para boas causas? Consigo dizer não para um bom negócio quando percebo que não está dentro da vontade de Deus? Tenho a necessidade de ter sempre mais, de ter poder e prestígio? Se eu tenho que responder sim em alguma dessas, é porque eu tenho esse pecado. Então, é muito importante, assim como todos os outros pecados na nossa vida, que a gente também abandone esse. Quando a gente reconhece que é avaro, é importante nós confessarmos isso como um pecado. Nós precisamos reconhecer, confessar em voz alta, eu sou um avaro, Senhor, me perdoe, transforme o meu coração. E uma das, acho que, melhores maneiras de vencer a avareza
é o de, lógico, ter uma comunhão íntima com Deus, mas o de começar a repartir, a de dar, mesmo que custe, mesmo que seja muito difícil, mas comece a dar. Tem uma pessoa que eu conheço, que é muito querida, ela identificou esse pecado na vida dela. Eu não teria identificado. E ela mesma chegou para mim e falou, olha, Dietmar, eu estou vendo isso e eu preciso mudar. E o que ele começou a fazer é exatamente isso. Abençoar os outros, dando. E eu tenho certeza que esse homem vai ser muito abençoado também nessa área. Vamos para o mandamento seguinte, de número 34. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. É interessante que a maioria das vezes nós não vemos isso aqui como um claro mandamento de Jesus, né? Mas é um imperativo ali. Eu errei, está no capítulo 19, sim, mas não no 16, está no 6. Né? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus coloca a relação matrimonial aqui na perspectiva correta. Mas vamos ao A. Que diferenças vemos entre os fariseus e Jesus na questão do casamento? Os fariseus chegaram para Jesus, claro que para colocá-lo à prova. Mas havia uma tendência muito forte já daquela época de as pessoas se separarem muito e por coisas que eram irrisórias, como chegar a queimar a comida. O homem que tivesse uma esposa que fizesse isso poderia alegar que ele teria direito a se separar. Então o casamento se ia transformando em alguma coisa assim bem banal. As pobres esposas eram simplesmente deixadas e era muito difícil para uma mulher também naquela época. Mas não são esses os argumentos que Jesus usa. Jesus, ele vai lá para Gênesis e ele diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Desculpe, foi interrompido aqui pelo vendedor de ovos. E aqui estão faltando, então precisamos comprar. Mas, voltando, Jesus ele enfatiza que essas duas pessoas, elas não são mais duas. Elas se tornaram uma. E que Deus as uniu em um só corpo. Isso é algo muito grande e é muito precioso. Não são aqui dois animais ou duas plantas. São um homem e uma mulher que Deus ajuntou. E Jesus então coloca o casamento numa perspectiva correta, dizendo, olha gente, não é assim, né? Não deu certo, tem problemas, então vamos nos separar. Não. Vamos trabalhar, sim, num bom casamento. Vamos para B. Para que o casamento possa ir bem, Paulo ordena que o homem ame a sua esposa e que a esposa se submeta ao marido. Está em Efésios 5 e está em Colossenses 3. Como a prática simples dessas virtudes podem favorecer um casamento? Como deixar essas virtudes pode destruir um casamento? Paulo acertou na mosca. E não só Paulo afirma isso, nós temos Pedro, que no capítulo 3 de 1 Pedro também fala a mesma coisa. Ele diz, maridos, amem as suas esposas, e esposas sejam submissas ao marido. Qualquer desvio dessas duas virtudes, a responsabilidade do homem é de amar a esposa, e o da esposa é de ser submissa. Qualquer desvio vai trazer problemas. Quanto mais cada um pratica aquilo que deve, melhor vai funcionar o casamento. E essas duas palavrinhas, elas são muito importantes. É claro que, para mim como homem, o que deve ser importante é eu amar a esposa. E para a mulher, deve ser eu me submeter ao meu marido. Tudo isso, né,
hoje está bastante fora de moda, sobretudo a mulher se submeter, porque a gente tem um pensamento errado sobre o que significa a submissão. Submissão não é ser inferior. Não. O homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Não é essa a questão. A questão é a funcionalidade. A mulher, ela tem uma função diferente da do homem. E também não é uma questão de deixar de pensar ou deixar de participar e ser uma pessoa totalmente passiva no casamento. De maneira nenhuma. É o de sim participar na submissão, uma missão debaixo daquela que o marido tem. Quando uma mulher faz isso, o marido muitas vezes pensa muito mais naquilo que faz, na sua própria missão, porque ele sabe que a esposa é tão submissa e ele vai dizer, puxa, aqui eu tenho uma responsabilidade grande, porque se eu fizer errado, ela vai junto, né? Então, são assim alguns aspectos. O padrão da submissão, Paulo mesmo deixa claro lá em Efésios capítulo 5, é a submissão da igreja a Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. E a igreja, ela tem em Jesus a sua cabeça, naquela esperança de tê-lo próximo para guiar, para orientar, e nós para seguirmos ele. Então, a submissão a Cristo, ela nos liberta, ela nos alivia, ela nos ajuda, né? Agora, é claro que nem todos os maridos, né, são de Cristo, ou caminham tão intimamente com Cristo. Infelizmente, né? Aí vai haver momentos onde a gente vai ter que obedecer mais a Jesus do que ao nosso marido. Sobretudo quando ele pedir uma fidelidade que só Deus e Jesus merece. Mas sempre é um princípio esse para a mulher. É o que Deus achou que deveria ser para que funcione melhor, né? E mesmo que isso tenha sido um problema na sociedade, a nossa sociedade hoje rejeita tudo que tem a ver com submissão, nós precisamos seguir os padrões da Bíblia. E muitas mulheres assim acabam ganhando e conquistando o seu marido. Isso é o que diz 1 Pedro capítulo 3. E o marido? O marido tem uma responsabilidade muito grande. Amar a esposa, como diz aqui Paulo, é muito grande. Paulo deixa bem claro que nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E Paulo começa falando que ele mostrou esse amor, o quê? Se entregando pela esposa. Ou seja, isso é muito, dando a própria vida pela igreja, né? Isso tem uma dimensão muito grande quando eu penso que eu devo amar a minha esposa dessa maneira também, para que ela seja essa mulher livre, essa mulher alegre, essa mulher satisfeita, essa mulher que quer estar do meu lado, né? O que significa amar? Amar significa prover, né? Cuidar para que tenhamos o suficiente para viver. Não precisa de tantas coisas como nós muitas vezes pensamos, mas que a mulher, inclusive, não precisasse trabalhar fora, né? Se ela trabalhar, não necessariamente está errado, mas o homem deveria prover. Ele deve proteger a esposa, né, de qualquer ataque que venha de fora, qualquer coisa. Qualquer mulher deveria perceber, eu estou segura do meu lado, meu marido está disposto a dar a vida para cuidar de mim. Eu devo cuidar dela. Pedro diz, como um vaso frágil, como alguém que tem os sentimentos que afloram muito, por isso precisamos cuidar como nós dizemos as coisas, como nós nos dirigimos a ela, como nós tratamos ela. Ela não é menos do que nós, mas a Bíblia diz que devemos tratá-la como o vaso mais frágil. Devemos dar tempo, elas
gostam disso. Nós temos tanto tempo para tantas coisas e é tão difícil, às vezes, darmos o tempo que elas precisam. E outra coisa que precisamos dar a elas também é o nosso ouvido. A gente, às vezes, não quer ouvir, e elas gostam também de ser ouvidas. Mas tem um outro aspecto que Paulo levanta, que diz: amar significa também santificá-la. E é o que Cristo faz com a igreja. Eu tenho dito, e ultimamente mais forte, que a responsabilidade no lar, pela espiritualidade do lar, é do homem, é minha. De como o meu lar vai ser espiritual, é minha. E eu preciso também ajudar a que a minha esposa e os meus filhos tenham uma intimidade cada vez maior com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade, que eles vejam cada vez mais Cristo na minha vida, e onde eu estou falhando, eu me arrependo e vou dar lugar cada vez mais a Jesus. Porque quanto mais de Jesus eu tiver, mais facilmente ela também vai se submeter a mim. Então, uma coisa, ela vai com a outra. Enquanto o homem ama, ela se submete. Enquanto ela se submete, o homem ama mais. Então, esse é, assim, o círculo maravilhoso que nós vemos, que é criado através dessas duas atitudes que cada um, de acordo com a sua função, deve ter. Depois nós temos o C, que é pessoal. Me esforço fazendo a minha parte para que a minha relação matrimonial melhore. Tantos casamentos estão se estragando, e às vezes por poucas coisas. São coisinhas pequenas que de repente minam o nosso relacionamento. Não deixe. Lute pelo teu casamento. Lute pela tua família. Me concentro mais na minha obrigação ou me queixo constantemente que o outro não cumpre a sua? Não, você não está funcionando o casamento porque você não está se submetendo a mim. Nenhum homem tem o direito de dizer isso. E nenhuma mulher tem o direito de dizer: o nosso casamento não está funcionando porque você não está amando como Jesus amou a igreja. Também. Deixe que o Espírito Santo toque o coração, deixe que essa pessoa aprenda através de uma mensagem na igreja ou alguma coisa, mas ficar reclamando que o outro não está obedecendo à Bíblia, isso não vai ajudar em nada, né? E, terminando, preciso pedir perdão ao meu cônjuge por alguma coisa. E, último, vou melhorar nisso. Tome um propósito. Não deixe passar, mesmo esse estudo, tome essa decisão, tá? Vamos para o último de hoje, o de número 35. Lucas 18, 16 diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis ou impidais, porque dos tais é o reino de Deus. Uma história linda, que os 3 evangelistas colocaram aqui Jesus e as crianças. E também aqui é um mandamento, dizendo para os discípulos: não impeçam as crianças de virem a mim. Por que os pais traziam as crianças? A Bíblia diz que eles traziam as crianças para que Jesus as tocasse. Aqui, elas esperavam que Jesus abençoasse essas vidas, pronunciasse uma bênção, falasse algo especial sobre a vida delas. E, gente, isso é muito bom, e isso é muito importante, e a gente deveria praticar muito mais. Em casa, eu aprendi, procuro, nem todos os dias eu lembro, mas de abençoar cada um da minha família, minha esposa e cada um dos meus filhos. E se você puder ter os filhos menores, coloque a tua mão sobre a cabeça e abençoe. Pronuncie, fale coisas boas de Deus sobre a vida. Ore por essas tuas crianças. Por que os discípulos queriam impedir? A Bíblia não diz por quê. A gente só pode imaginar, né? Porque Jesus era uma pessoa culpada. Tinha muita gente adulta ali, né? Ouvindo Jesus. E agora, de repente, uma mãe ou um pai levou a criança e falou: olha, Jesus, abençoa e toque nela.
E aí já chegou a outra, e a outra, e a outra, mas e agora? Como é que ficou com o ensino, com os adultos que estão lá sentados esperando? Ou de pé esperando? Os adultos têm hora, né, marcada para determinadas coisas. Tudo isso passa pela cabeça de um adulto. E aí os discípulos acharam que estavam fazendo um favor, tirando as crianças, dizendo, olha, deixa as crianças do lado, Jesus tem coisa mais importante para fazer. E aí Jesus fala para eles, olha, deixem as crianças virem, porque delas é o reino dos céus. Que características das crianças Jesus quer ver nos seus discípulos? No capítulo 18 de Mateus, a gente já tinha visto, quando os discípulos estavam vendo quem era o maior entre eles, Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz, olha, assim como uma criança vocês devem ser. A criança, ela é humilde. Ela não é dependente de si mesma. Ela não quer ser alguma coisa grande em si mesma. É assim uma criança. Mas a criança também tem outras virtudes. Uma criança, ela é muito aberta. Ela não é desconfiada. Ela confia muito facilmente. E essa abertura também precisamos ter para com o nosso Deus. Ela crê facilmente. Então, Jesus, né, termina dizendo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Uma criança recebe. Se você der alguma coisa para a criança não vai perguntar o que eu tenho que fazer em troca. Né? A criança, ela pega e sai correndo, feliz da vida, vai contar para a mãe. Nós, da mesma forma, com relação à salvação. A salvação de Deus que Ele nos oferece, o reino de Deus, é um presente que nós devemos receber e nos alegrar tanto por termos essa nova vida e esse presente. Né? Como consequência, claro que nós vamos servir o Senhor, mas nós não servimos porque nós ganhamos, né, o presente para tentar compensar aquilo. Essa é a vida dos adultos. A das crianças é a de receber, se alegrar com aquilo que elas receberam. Bom, até aqui o estudo de hoje. Se Deus permitir, na semana que vem, o próximo. Até lá.